Boa noite, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos orar novamente. Ó Pai, somos gratos mesmo ao Senhor pelo teu falar. Pedimos que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fale pelo teu Espírito Santo através da minha vida, Senhor. Amém. Sejam palavras de homem, mas sejam palavras do Senhor, para que cada um que estão conectados nessa reunião possam ouvir o Senhor falar. Amém. E que o Senhor me use mesmo da maneira como o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vou ler aqui em voz alta. Eu queria que cada um lesse também, né? Por mais que com os microfones mudos, leiam comigo, por favor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, né, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse salmo tão conhecido, né, que dispensa apresentações, a gente ter uma base de informações naturais, né, que nos ajudem a compreender as coisas espirituais. E por que disso? Porque muitas vezes a gente lê a palavra, né, ou muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, a Bíblia é muito difícil, a Bíblia, não consigo entender a Bíblia e tudo mais, né? Na realidade, a gente não consegue compreender a Bíblia, né, por conta das barreiras que a gente encontra, pelo simples fato que a Bíblia não foi escrita em Belo Horizonte em 2021, no Brasil, né? Mas sim, é um local com idioma diferente, uma geografia diferente, uma cultura diferente, hábitos, animais, plantas, tecnologia, profissões diferentes daquela que a gente está acostumado. E por conta disso, a gente não consegue compreender o que a palavra nos fala. Mas, na realidade, com um contexto, né, sobre o que são cada uma dessas coisas, as barreiras elas vão cair, né, vão se abrir diante de nós e vamos conseguir compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Né? O Senhor ele tem a mania de nos falar de maneira que a gente consegue compreender. Né? Não foi diferente no Antigo Testamento, não foi diferente quando o Senhor veio em carne, né, e ministrava por meio de parábolas para a multidão. As parábolas não eram coisas que eles não compreendiam, eram situações do dia a dia que eles viviam, né? Situações essas que a gente às vezes não conhece tão bem, e é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa compreender um pouco melhor, para que a gente possa ganhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração sobre o Salmo 23. Eu tenho acompanhado um capítulo de um livro desse irmão Fred White, né, de onde eu tenho tirado os temas, né, e bastante coisa do conteúdo que eu tenho trazido para os irmãos, né. É o capítulo 18 desse livro, Usos e Costumes das Terras da Bíblia, que não tem tradução em português. E na introdução desse livro, esse irmão fala assim: para ocidentais, é fácil negligenciar o fato de que as Escrituras tiveram a sua origem no Oriente e que cada um dos seus autores era um oriental. Muitas passagens das Escrituras que para ocidentais são difíceis de entender são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia. Então, nós estamos já na parte 8 dessa sequência, né? E eu queria que os irmãos pudessem prestar bastante atenção, porque esse tema é um tema ele é todo interconectado. Vocês vão ver que quase que não vai ter introdução, quase não vai ter meio, quase não vai ter conclusão, porque é tudo tão amarrado, né, o assunto de hoje. Então, eu queria que os irmãos tivessem bastante atenção em todos os pedaços aqui, se eu possa nos falar cada um de nós. Amém. Bom, nas últimas 4 pregações, a gente tem falado das tarefas do pastor, né? E a gente cobriu esses 4 temas: prover alimento, prover água, prover abrigo, e na última pregação falamos sobre prover o caminho, né?
E a gente vai continuar um pouco falando sobre esse assunto do caminho. E queria relembrar, né, que a gente viu que no Ocidente, os pastores tipicamente estão atrás das ovelhas, né, empurrando as ovelhas para caminhar, né, fazendo com que elas se movam para frente a partir da parte traseira, né. Já no Oriente, né, onde a Bíblia foi escrita, né, lá o pastor ele lidera as ovelhas, ele vai à frente das ovelhas. Se as ovelhas seguem o pastor, ele vai abrindo o caminho e as ovelhas vão indo atrás. Né? E a gente até viu que essa questão de andai após mim, né, é simplesmente siga-me. Né? A gente viu que é uma forma de 1700 de falar siga-me. Né? E aqui nesse versículo a gente também viu na semana passada, na vez passada, falando em Isaías 52, 12, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E a gente também já viu até esse versículo específico lá na primeira ou na segunda ministração, né? E eu queria retomar ele aqui também. Quando Jacó está abençoando José, em Gênesis 48:15, ele fala assim, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Né? No dia a gente até viu que essa palavra sustentou, no original, é a mesma palavra para apacentou, né? Ou seja, o Deus que foi o meu pastor, né? Que me apacentou desde que eu nasci até este dia. Então, Jacó estava falando com José, né? Falou assim, olha, os meus pais andaram na presença de Deus. Os meus pais, né? Meu pai, meu avô, né? Seguiram a Deus, né? E esse mesmo Deus também me apacentou. E é por meio por nome desse Deus que estava abençoando o filho dele. E também Gênesis 5:22, falando de Enoque, né? E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Né? Enoque andou com Deus, né? Aqui não está tão explícito, mas também faz nos lembrar, né? Que ele seguiu, né? Como uma ovelha seguindo o pastor, ele andou com Deus, né? Ao longo da vida dele. E aqui também a gente vê Eliezer, né? O servo de Abraão, em Gênesis 24:34 e depois versículo 40, né? Então disse, eu sou o servo de Abraão. E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Essa questão de seguir, né? A Deus como uma ovelha segue o pastor, né? A ovelha anda na presença do pastor, e aqui também a gente tem visto aqui os patriarcas, né? Andando na presença de Deus. E aqui uma ordem específica, né? Explícita, aliás, né? De Deus para Abraão. Gênesis 17:1 fala assim, tendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Né? Então, esse convite, essa ordem, né, para que Abrão pudesse andar na presença de Deus. Né? E eu destaquei aqui que obedecer a esse comando é uma escolha. Então, eu queria trabalhar com os irmãos hoje esse tema, que é responsabilidade da ovelha seguir o pastor. O pastor, ele lidera a ovelha, mas a ovelha precisa mexer as pernas e ir atrás do pastor. Senão não consegue chegar nos lugares que o pastor quer levá-la, né? E não consegue receber o cuidado do pastor. Então, é um pouco isso que é o tema de hoje. Queria mostrar para os irmãos esse vídeo aqui, bem legal, sobre... para a gente ver... O pastor está indo lá na frente, né? E as ovelhas estão seguindo. Então, o pastor liderando ali as ovelhas no Nepal, né?
E antes que a gente possa continuar nesse assunto, eu queria tirar um mito aqui, né? Queria desmascarar um mito de que as ovelhas seriam burras, né? Elas são dependentes, elas não são burras, elas são muito inteligentes. Então, elas não são burras, né? E teve um estudo que constatou que elas reconhecem e se lembram de rostos, né? De outras ovelhas também. E assim, eles destacaram no estudo ali que elas se lembram de, né, mais de 50 rostos diferentes, né? E guardam essa informação por mais de 2 anos, né? Eu não sei falar qual foi a duração do estudo, né, que eles fizeram depois a rechecagem, mas pelo menos aí por 2 anos elas se lembram desses rostos diferentes, né, mesmo sem ter encontrado, sem ter sido expostas novamente àqueles rostos. E também elas são altamente treináveis. Elas possuem uma capacidade acima da média para serem treinadas, tá, comparada com outros animais. E aqui eu coloquei, né, um texto que tem a ver com essa questão de treinamento, né? Em Salmos 32:8 fala assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, né? Por mais que não seja explícito aqui, também nos traz essa ideia do pastor indo à nossa frente e também nos ensinando, né? Ensinando o caminho que nós devemos seguir. E as ovelhas, elas podem ser treinadas utilizando repetição, reforço positivo e recompensa de alimento, né? Então, são 3 R's aqui para gravar, né? Repetição, reforço positivo e recompensa de alimento. Parece com a gente, né, gente? Então, elas são altamente ensináveis. Mesmo os cordeiros, né? Com apenas de um ano de vida já podem ser treinados, já pode começar a treinar os cordeiros, né? Desculpa, apenas 1 dia de vida, tá? Apenas 1 dia de vida já podem ser treinados. E essas interações positivas, experiências positivas, desde muito cedo, né? De treino, de ensino, ajudam a reduzir a aversão do cordeiro ao cuidado do pastor, à medida que o cordeiro vai crescendo. Então, se ele é bastante treinado pelo pastor desde o início, né? Bastante ensinado, e através desses recursos, né? Da repetição, do reforço positivo, né, das recompensas de alimentos, já vai aprendendo as coisas desde muito cedo e também já acostuma ali com o pastor cuidando dele, conduzindo ele, né? E isso nos faz lembrar também, né, desse provérbio bem conhecido, né, 22:6, dependendo da tradução até pode ser que esteja aí treinar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, essa questão do ensino recorrente, desde cedo, né? Que a gente também vê nessa questão aqui da ovelha. Bom, o segundo tópico aqui para hoje é dizer que Deus criou as ovelhas para seguirem. Elas foram criadas para seguir. Elas têm um desejo de nunca estar sozinhas, tá? Então, assim, a ovelha, ela é uma presa, né? Ela não é um predador. Então, ela tem um instinto, eu não gosto muito dessa palavra instinto, porque parece uma coisa meio de evolução, mas é algo que Deus colocou no coração dela, na mente dela, né? Fez ela dessa forma, né? Que ela tem um desejo de estar junto a um grupo, junto ao rebanho. Se ela percebe que ela está sozinha, se ela percebe, se ela se vê ali que ela está isolada do rebanho, ela fica apavorada e estressada, né? Ela fica num estado de estresse muito ruim para ela, né? E acontece quando ela se percebe sozinha e isolada do rebanho. Então, assim, as pessoas recomendam para aqueles que criam ovelhas, né? Essas informações eu tirei de um vídeo, né? Sobre criação de ovelha, algumas ensinando para as pessoas algumas características da ovelha para que elas pudessem gerir melhor ali as ovelhas que elas estão criando, né? Então, ele fala que quando você vai mover ovelhas, né? Você deve fazer isso em bando, você deve mover o bando, né? E não uma a uma, não mover cada ovelha individualmente. Isso acaba por diminuir o pânico das ovelhas, porque você está sempre movendo ela com o rebanho, então ela está sempre sentindo ali segura, né? Ela está sempre sentindo ali que ela está
tranquila, né? Então, esse estresse, né, que de outra forma cresce, né, dela, cada vez que ela vê que ela está sozinha, está isolada, ela começa a se sentir, né, indefesa e tudo mais, né? Mas isso reduz quando você está movendo ela em grupo. E também isso já estimula e aproveita uma outra característica da ovelha, que é ela seguir alguém, né? Ela tem um instinto natural de seguir alguém. E ela gosta de estar em grupo, né? E a gente também gosta de estar reunidos, né? A gente sempre se lembra desse salmo, que é um outro estudo à parte, né? Fala um monte de Hermon e aquelas coisas todas, né? Que a gente não conhece. Mas é o Salmo 133, né? Versículo 1 fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? A gente lembra muito desse pedacinho, né? Que é o que a gente entende na hora. E as ovelhas também sentem isso, sentem bem e é agradável para elas ficam tranquilas, se sentem mais tranquilas se elas estão acompanhadas, se elas estão reunidas. Outra característica também da ovelha, que nos mostra que elas foram criadas para seguir, né, é que os olhos que Deus colocou nelas, né, fazem com que elas não percam nada de vista, nem ninguém de vista. A gente comentou na vez passada, né, que a visão da ovelha, o campo de visão da ovelha é muito amplo, né? Ele vai de 191 até 306 graus. Eu não trouxe uma foto, mas a pupila dela ela é bem plana, é quase horizontal, de modo que ela consegue ter essa visão maior, esse ângulo de visão muito maior. Nós humanos, nós temos 60 a 107 graus, então assim, é muito menos, um terço praticamente, né, do campo de visão dela. E esse campo de visão muito amplo permite com que ela esteja comendo e, ao mesmo tempo, vendo as outras ovelhas que estão perto dela, né? E também podem ver se tem um predador se aproximando. E o que a gente não falou da outra vez, eu queria completar agora, é que esse campo de visão ajuda a ovelha a manter esses dois instintos que ela tem, né? Essas programações que Deus colocou no coração dela, né? No cérebro dela, de sempre formar grupos, né? E de seguir alguém. Porque, por exemplo, se ela está vendo ali as ovelhas ao redor dela, ela consegue ver quando alguma das ovelhas se movimentar, ou quando o pastor começar a andar, ela já consegue ver, né? Então ela fica mais tranquila, porque ela está ali com as outras ovelhas perto dela. Então, se ela não está vendo as outras ovelhas, ela está se sentindo isolada, começa a ficar estressada, toda aquela história que a gente viu ali em cima. E a outra característica, né, que nos mostra que elas foram criadas para seguir, é esse desejo, né, que elas têm de seguir alguém, né? É muito natural da ovelha. Elas têm um forte instinto de seguir a ovelha da frente delas, né? Se tem uma ovelha na frente delas, elas vão querer seguir. Tem um videozinho curto aqui. Essa pessoa que está filmando aqui começou a andar e viu que as ovelhas estavam seguindo e resolveu filmar, né? Que ele achou engraçado. Uma hora elas param de segui-lo, mas então, assim, essa questão do que a gente viu também na semana passada, né? Que no Ocidente, o pastor está atrás, as ovelhas estão na frente. E no Oriente, o pastor está na frente, as ovelhas estão atrás, né? E a gente já viu ali que quando a pessoa está fora do campo de visão, né? A ovelha pode se sentir sozinha, né? Então, o modo de que a ovelha fica menos estressada porque ela sente segurança de estar vendo o pastor, né? Certamente esse modo da direita. Então, assim, tipicamente, esse modo de conduzir do lado esquerdo aumenta o estresse da ovelha, né? Primeiro que ela não está vendo o pastor, né? E depois que, eventualmente, vai enxotar elas para frente, né? Isso é motivo de estresse também para a ovelha. Então, desse lado da direita, né, quando o pastor está conduzindo a ovelha, indo à frente das ovelhas, o nível de estresse da ovelha é muito baixo,
porque ela está sempre com o pastor ali no ângulo de visão dela. E a gente viu na última pregação que esse estresse da ovelha é extremamente prejudicial para a criação de ovelhas. É importante buscar realmente reduzir o nível de estresse da ovelha. E se a ovelha está estressada, né, ela vai ter uma produção pior de tanto leite quanto carne, lã, tanto a qualidade quanto a quantidade da carne, do leite, da lã, vai ser pior, né? Então, se você reduzir o estresse da ovelha, a ovelha fica mais disposta a ser conduzida, diminui a chance da ovelha se machucar, né? Quando ela está desesperada, já viu alguém desesperado, começa a se debater e começa a se machucar também, as ovelhas também são da mesma forma. Então, se ela está com menos estresse, né, ela vai se machucar menos. Se o estresse dela está reduzido, vai melhorar o sistema imunológico dela, né? Então, se ela está mais tranquila, ela vai ter menos doenças, vai ser, né, menos propícia a doenças e tudo mais, e vai também melhorar a qualidade e a quantidade da produção de leite, de carne, de lã que ela produz, né, para o pastor. E aqui, né, esse vídeo também estava orientando, não empurrem as ovelhas para se mover, né? Se você quer mover um grupo de ovelhas, não empurra nenhuma ovelha, né, pela parte traseira dela, né, para tentar forçar com que ela ande para frente. Isso não vai funcionar. Só vai causar estresse na ovelha e também não vai impactar a movimentação do rebanho. Se você estiver tentando um rebanho por meio de empurrar alguma ovelha por trás, para ela ir para frente, o rebanho vai ficar paradinho, ela só vai ficar estressada, com medo, desesperada e tudo mais. Vai só dificultar a sua vida. E também, assim, desde o nascimento, as próprias mães dos cordeiros já meio que treinam eles para segui-las, né? Ou então para seguirem outras ovelhas do rebanho. Então, esse desejo de seguir, essa coisa forte, né, que elas têm de seguir, né, desde muito cedo é reforçado, né, por meio de, né, da própria mãe treinar ali o cordeiro para e mais para frente, né, assim, para seguir tanto a mãe quanto as outras ovelhas. E esse instinto de seguir, né, ela é um macete, né, para aqueles que querem movimentar as ovelhas, né? Claro que aqui é um vídeo nos Estados Unidos, a pessoa não tem essa sabedoria de que é mais fácil você liderar a ovelha, né? Quando você mesmo, como pastor, né, aqui eles estão dizendo que se você mover as ovelhas da parte da frente do grupo, é mais fácil você conseguir mover aquele bando de ovelhas, né, aquele rebanho de ovelhas. Então, você faz com que as ovelhas da frente se movam para frente e as ovelhas que estão na parte de trás do grupo vão tender a seguir as ovelhas da frente. Então, está ensinando, você quer movimentar as ovelhas, né? Então, faça com que as ovelhas da frente se movam. Todas as ovelhas que estiverem atrás, vendo que aquelas da frente se moveram, elas vão naturalmente seguir aquelas que se moveram. E essa imagem linda aqui também, né, na neve, e o pastor conduzindo as ovelhas. Aqui eu dei um zoom, né, nessa parte de cá, para os irmãos verem que o pastor está na frente. E aqui, né, ele conclui dizendo que, assim, se você conseguir ganhar o controle das ovelhas da frente, fazendo com que elas andem, né, você vai garantir que todo aquele grupo vai se movimentar. Simplesmente movendo as ovelhas que estão à frente das outras, né? Que todas as outras vão ver as ovelhas da frente e vão tender a seguir aquelas ovelhas. E isso é tão mais fácil quanto menor for o grupo, né? Se você mover uma ovelha que está na frente, todos do grupo verem aquela ovelha, ela vai mover também. Todas as outras do rebanho vão se mover também. Bom, eu não sei se eu estou correndo muito, mas agora nós chegamos numa outra parte, né? Que a gente já viu que elas foram criadas para seguir. E aqui a gente vai ver que o fato de nós sermos criados para alguma coisa não quer dizer que nós faremos isso, né? O ser humano, ele foi criado, né, por Deus, e ele, em princípio, ele desobedeceu, né, a única lei que tinha. Então, o fato de você ser criado para algo
não quer dizer que você vai cumprir aquilo, né? E as ovelhas, elas foram criadas para seguir. A questão é seguir quem? Quem elas vão seguir, né? Elas foram criadas para seguir o pastor, mas será que elas estão seguindo o pastor? Assim também nós, né? O ser humano, ele tem um desejo de seguir e de adorar, né? Nós adoramos, é natural que o ser humano adore, né? A questão é adorar o Deus verdadeiro, né? Será que estamos adorando o Deus verdadeiro? Então, assim, nós somos naturalmente, temos Deus nos criou para adorá-lo, né? Mas nós também podemos adorar a ídolos, né? E tudo mais. E aqui também as ovelhas, elas foram criadas para seguir, né? Mas elas podem também seguir elas mesmas, né? Podem seguir outra ovelha. Então, uma ovelha seguindo outra ovelha. Se de repente uma ovelha decide ir para algum lugar, né? O resto do rebanho provavelmente vai seguir, porque o resto do rebanho está vendo ela ali, né? Aquelas ovelhas que viram que ela se movimentou, elas vão se distrair ali da direção que elas estavam andando e geralmente elas vão tender a seguir aquela ovelha que começou a andar. Ó, uma foto aqui de umas ovelhas diferentes, né? E elas vão fazer isso mesmo que não tenha sido uma boa decisão daquela primeira ovelha que começou a andar. Então, isso é algo natural, é algo que, assim, é fácil para a ovelha. Não é à toa que é menos estressante para a ovelha quando o pastor conduz ela, né, à frente dela. O pastor a conduz à frente dela, né? Não é surpresa que seja menos estressante, isso é algo natural, né? Então, aqui também, né, esse instinto natural, né, que Deus colocou na ovelha, pode ser uma coisa ruim, né? Dependendo ali da situação. E aqui nós temos, eu aberta às vezes, porque essa questão de seguir eu já tinha estudado há um tempo atrás e comecei a pensar muito nisso, né? E aí eu fico brincando que a ovelha que teve uma ideia. Eu tive uma ideia, né? E ela resolve simplesmente não seguir o pastor naquele momento e sair do caminho, né? Tipo essa aqui, né? Vamos supor que ela está aqui nesse rebanho, sendo conduzida pelo pastor. E aí, de repente, com aquela visão super ampla dela, ela se distrai e vê uma direção curiosa lá, né? E resolve, né? Tive uma ideia, vou explorar, né? Deixa eu conhecer isso lá. E eu coloquei aqui essa placa de perigo nessa direção. E a grande ideia dela é ir para lá. Bom, essas grandes ideias, né? Péssimas ideias, dá problema, tá? E parece que, assim, na Turquia tem muitos casos disso. Tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para os irmãos, em que 50 ovelhas caíram de um penhasco na Turquia em 2010. Por quê? Uma ovelha teve uma grande ideia de explorar uma região ali desconhecida. Então, aqui são os aldeões, né? Não sei se é o próprio pastor, depois que encontrou as ovelhas ali, mas tiver esse triste fim, né? 50 ovelhas caíram desse penhasco, né? Isso é algo recorrente, gente. Em 2019, né, teve essa notícia de que 500 ovelhas morreram num salto em massa no leste da Turquia. Gente, a Turquia tem muitos penhascos, tá? Então, olha só que coisa triste. Esse monte de ovelha aqui, ó, essa parte aqui mais amarela são as ovelhas, né? Tá vendo? E aqui são pedras, né? Mas elas caíram de um penhasco, porque simplesmente resolveram seguir umas às outras. Uma delas saltou de um penhasco, né? Caiu de um penhasco, né, de 20 metros de altura, e ela foi seguida pelas outras do rebanho. Então, assim, uma ovelha que teve uma grande ideia, né?
Isso aqui é o texto da notícia, que a ovelha que desencadeou o bizarro acidente estava supostamente tentando pular de um penhasco para o outro. Eu identifiquei para os irmãos, olha que grande ideia. Penhasco 1, penhasco 2. Aí a ovelha achou, né, que era continuação o chão, né? Olhando assim, né? Começou a andar. O rebanho todo desavisado, seguindo lá, foi caindo um a um. E aí o pastor, né, que estava cuidando desses rebanhos, que não era um bom pastor, né, depois que o pastor informou aos proprietários das ovelhas sobre o incidente, os aldeões chegaram ao local para encontrar os cadáveres de 500 animais, né. Então, as famílias, né, que eram donas desse rebanho, né. Então, essas ovelhas, né, uma delas teve uma grande ideia, várias outras ovelhas seguiram, todas morreram. Mais uma vez na Turquia, gente, é na mesma província, inclusive. Tá? Não sei se de 2010 é a mesma, mas essa é uma notícia da BBC de 2005, só para reforçar como é perigosa essa questão, né? Os pastores turcos observavam horrorizados, enquanto centenas das suas ovelhas seguiam umas às outras, caindo de um penhasco. Então, aqui nesse momento, os pastores estavam seguindo, tá? Desculpa, observando, enquanto elas caíram, tá? Esse caso aqui foi mais bizarro, olha só. Primeiro, uma ovelha, grande ideia, né? Caiu da beira do penhasco, sendo seguida simplesmente por todo o rebanho, de acordo com os relatos. Mais de 400 ovelhas morreram na queda desses 15 metros, e aí seus corpos amorteceram a queda de outras 1.100 ovelhas que se seguiram. Gente, 1.500 ovelhas caíram por causa de uma ovelha que teve uma grande ideia de não seguir o pastor e de ir disputar um lugar, né? Então, gente, é crítico, né? E olha só, as ovelhas pertenciam aos aldeões dessa província, né, da Turquia. Um aldeão lá falou que cada família tinha em média 20 ovelhas, mas agora tem poucas famílias com ovelhas e tudo mais. E ele falou, né, que nos valores, na notícia fala 42 mil libras no total, que eu converti, né, de 2005, das libras lá para hoje, dá mais ou menos 500 mil reais, gente, de prejuízo. Dessas 1.500, né, dessas 1.500 ovelhas, que 400 morreram, 1.100 sobreviveram, né, mas sabe lá qual a condição. Então, gente, é um perigo que existe, né? Ovelha seguindo ovelha. Nós precisamos seguir ao nosso pastor. Olhar para o nosso pastor, não perdê-lo de vista. Bom, e aqui eu coloquei também um outro perigo também, de mau uso, né, desse propósito, né, para qual as ovelhas foram criadas, né, que é seguir. Aqui, quando as ovelhas estão seguindo aquele que não é o pastor, né? Não é uma outra ovelha, mas também não é o pastor, né? Um falso pastor ali, né? Que, no caso, os ídolos. E aqui a gente tem um episódio muito claro, né? Que tem vários lugares da palavra que compara, né? Quando o Senhor conduziu o povo no deserto, compara, né? Como um pastor conduzindo as ovelhas. E aqui também, né? O povo no deserto, no Êxodo, em Êxodo 32:1, mas vendo o povo que Moisés tardava, né, demorava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, né? Então, o povo aqui estava esperando, né, Moisés voltar, né? Ele tinha ido falar com Deus, né? E muito apressado e querendo seguir, né? Querendo seguir alguém, ou quem ele estava seguindo não estava disponível ali. Então, constrói aí um Deus para a gente ir na nossa frente para a gente seguir, né? Então, aqui a gente tem isso muito claramente também aqui, né? E Jeremias, beber uma água, gente. Jeremias 2, né? Não podia faltar Jeremias. Jeremias é um livro que tem muito essa temática, né? Das ovelhas do pastor, principalmente a questão de seguir, de ouvir a voz
e andar no caminho e andar após ídolos, essas coisas. Então, os irmãos que quiserem se enriquecer mais, né, entre as próximas pregações aí desse tema, leiam o livro de Jeremias. Vai ser de muita valia. Vai grifando lá, marcando lá de amarelo ou qualquer outra marcação que vocês quiserem, a parte que fala desse tema. Jeremias 2, versículo 5, fala assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, né? Indo após aquilo que é vazio, aquilo que não é o pastor, né? E aqui nós temos um vídeo, que eu queria mostrar para os irmãos, em que as ovelhas estão sendo conduzidas por um drone. Então, todas felizes aqui, né, gente? Seguindo o drone. Super alegres, saltitantes. Triste fim das ovelhas, né, nos tempos modernos. E aí, o drone conduziu elas até esse campo aqui do pasto fresco. Muito triste. Isso fala um pouco também conosco, né? Então, aqui elas não estão seguindo o pastor, né? Muitas vezes a gente também não está seguindo o nosso Senhor Jesus, o pastor. E aqui nós temos um pouco mais sobre isso, né? Tem uma picotação aqui de texto, mas é só para poder não ficar muito longo para os irmãos aqui. Entre os versículos 6 e 8, um trechinho entre os dois ali, e 10 do capítulo 11 de Jeremias, né? Fala assim: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Tornaram as maldades de seus próprios pais, de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir. Essa questão de servir, né, eu não trouxe para os irmãos, mas eu tenho percebido também que as ovelhas também, de certa forma, servem ao pastor, porque elas produzem coisas para o pastor, né? Então, essa temática de servir aparece em muitos versículos, né, com essa temática do pastor e ovelhas. Então, só para esclarecer para os irmãos também, né? Lembra dos produtos das ovelhas que a gente estudou logo no início? Né? Então, as ovelhas, dessa forma, estão servindo o pastor, né? Fornecendo esses produtos ali para o pastor. E assim também, quando nós seguimos após ídolos, né? Seguimos ídolos, né? Andamos após ídolos, nós também servimos esses ídolos. E aqui também, Isaías 65:2, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, seguindo os próprios pensamentos. Jeremias 7, versículo 8 e 9, fala assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? Né, seguindo outros deuses que não conhecestes? Essa questão do seguir como adoração. Isso está muito ligado. Né? Nós seguimos aquilo que nós adoramos. Nós seguimos aquele em quem nós confiamos. Aquele a quem nós depositamos a nossa dependência. Então, o seguir e a adoração, elas estão muito correlacionadas.
Mais um trechinho aqui de Jeremias, né? Jeremias 18, 11, versículo B até 13, e depois o 15, fala assim: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Isso nós falando, né? Isso o povo de Deus falando. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora, entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Contudo, meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, aquilo que é vazio, né? Que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não alienadas. Né? Então, aquilo que não é o nosso pastor, aquilo vai nos conduzir, né, de maneira péssima para nós, né? Então, aqui falando, né, que aquilo que é vazio, né, a vaidade é muito usado como ídolo, né, na palavra de Deus, porque o ídolo é vazio, ele não é Deus, né? Não é o Deus verdadeiro, né? É um falso Deus, não tem Deus ali, né? É vaidade, é vazio. E esse mau pastor, né, esse mau pastor, que não é um bom pastor, que não é o nosso pastor, fazendo ele tropeçar. Então, sempre que a gente segue alguém que não é o nosso pastor, nós vamos tropeçar nos nossos caminhos. Nós vamos tropeçar nas veredas antigas e nós vamos ir para veredas afastadas que não foram aplainadas, não foram preparadas para que pudéssemos andar por elas. A palavra nos fala que o Senhor nos preparou um caminho para que a gente possa andar, né, com boas obras, inclusive, para que a gente pudesse andar por elas, né? Eu acho que em Efésios que fala isso. Então, o Senhor nos prepara um caminho, como a gente também falou da última vez. Então, esses maus caminhos que os maus pastores nos levam, né, que os ídolos nos levam, não vão nos levar onde nós necessitamos. Jeremias 2, versículo 8, parte final do versículo, fala assim: e os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito, ou seja, seguiram o que não é de nenhum proveito, né? O que é vazio, o que é sem proveito. Jeremias 2, 23, parte inicial, fala assim: como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins, nem segui, né, os Baalins, os ídolos, né? Em Jeremias 2, 25, parte B fala assim: mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, né, os estrangeiros, né? Após eles andarei. Israel sempre, muitas vezes, né, buscando o Egito, buscando refúgio na Síria, né, ou na Síria também, e aqui também o Senhor colocando isso para Israel, né? E assim também a gente pode pensar também em nós, né? Muitas vezes a gente pode também estar agindo dessa forma. Amo os estrangeiros, após eles andarei. Seguirei aos estrangeiros, às nações, né? E não ao Senhor. Irmãos, eu acho que eu corri um pouco hoje, mas eu queria trazer uma reflexão para a gente, né? Nós somos criados para seguir. Nós fomos criados para adorar. Adoração é seguir. Seguir é adoração. Quem estamos colocando na nossa frente? Quem está nos conduzindo no nosso caminho? É muito fácil a gente responder que é o Senhor Jesus. Estou me incluindo nessa reflexão, irmãos. Mas a quem nós estamos seguindo? Porque nós temos esse instinto natural de adorar, de seguir. Né? A gente segue, a gente vai na direção, né, daquilo que a gente confia, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente adora, em quem a gente coloca nossa dependência. Né? E nesses versículos a gente viu algumas coisas, né, algumas possibilidades. Né? Eu estou seguindo outras ovelhas. As ovelhas, mesmo quando o pastor está conduzindo, né, indo lá na frente, as ovelhas vão estar com ovelhas na frente delas. Mas elas vão estar ou
buscando olhar ali para o pastor lá na frente, ou elas vão estar prestando atenção para ouvir a voz do pastor, né? E se não estão fazendo isso, deviam estar. Porque quem garante que aquela ovelha está na minha frente, está me conduzindo para onde o pastor está levando o rebanho? Então, muitas vezes, nós perdemos o foco do nosso pastor. Isso é um perigo. Muitas vezes a gente acaba seguindo outras ovelhas, olhando para outras ovelhas, e nós temos um campo de visão espiritualmente aí, nos transportando aí para a ovelha. Gente, um campo de visão de quase 360 graus. Elas têm, assim, pouquíssima área atrás ali que elas não enxergam. Então, você imagina a distração. Vocês imaginam o estímulo visual que elas possuem. Então, a ovelha precisa estar extremamente atenta, olhando para o pastor. Porque, senão, ela pode ser distraída e começar naturalmente a seguir. É uma coisa que elas não pensam, elas seguem. Então, elas precisam, ao contrário, pensar e olhar para o pastor. Elas são inteligentes, elas são responsáveis por seguir o pastor. É obrigação delas. Assim como Abraão também, né? O Senhor chamou Abraão, ande na minha presença. Então, o pastor nos chama para andar na presença dele. Ele está à nossa frente. Mas será que nós estamos com nossos olhos atentos a ele? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Uma outra questão também, que a gente viu nesses versículos, né? Meu coração, minhas vontades, meus desejos, meus objetivos, né? Minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou desejando, né? Ou meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando, a forma como eu estou interpretando a vida, como eu estou interpretando a situação, como estou interpretando o mundo atual, como estou interpretando qualquer coisa, né? E também ali meus objetivos, minhas metas, né? As coisas que eu penso, né? Porque a gente pode interpretar as situações e as ocasiões também de maneira errada, porque nós não temos a visão global, né? Só o Senhor vê tudo, a gente é muito parcial. Então, a gente muitas vezes vai interpretar alguma coisa e vai seguir ali e andar firmemente, seguindo aquela nossa linha de pensamento, ao invés de buscar o caminho que o Senhor está nos mostrando, de procurar prestar atenção no nosso pastor. Meus olhos, aquilo que eu estou vendo da situação, aquilo que eu estou vendo do mundo, ou mesmo os desejos que eu tenho, né, para as coisas desse mundo, para riquezas, para objetivos nessa terra que eu vejo com os meus olhos, né? A palavra nos fala né, que as coisas invisíveis, elas são mais importantes para nós do que as visíveis, né? Porque as invisíveis que são eternas, as visíveis são temporárias, né? Quando nós estávamos estudando ali a questão das crises do Cristo, uma pregação ficou muito marcada no meu coração, que correlacionou ali as tentações do Senhor Jesus com a tentação de Adão e Eva, né? E uma das questões da concupiscência dos olhos, né, que também nos fala ali em João, né, essa amarração foi feita. Então, os desejos dos olhos, né? Nós somos muito guiados pelos nossos olhos, mas vamos deixar o Senhor, como ele nos falou ali no Salmo do início da pregação, em Salmo 32:8, guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos deixar que os olhos do Senhor sejam os nossos olhos, né? Vamos confiar que o Senhor está olhando, né, para aquilo que devemos, né, para onde devemos ir. Vamos deixar que os olhos dele nos guiem, não os nossos olhos. Aquilo que não é bom, né, também outro versículo falou, ou aquilo que não é de nenhum proveito, né? Não é só porque uma coisa a gente não vai deixar de fazer coisas porque as coisas são sempre pecado. Tem coisas que não é pecado, mas são coisas vazias, são coisas que não têm nenhum proveito para nós, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, né? Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por coisa nenhuma. Então, às vezes, aquilo que é vazio está nos guiando. Nós estamos indo atrás daquilo que não é de nenhum proveito. Ou aquilo que não é bom, de maneira clara também, né? Claro. Outros povos. Coloquei um sapo aqui, né? Ovelha seguindo o sapo.
Assim como Israel, muitas vezes, estava seguindo outros povos, os estranhos, né? Estava lá no versículo. E nós também, às vezes, podemos estar, talvez, seguindo pessoas que não são da nossa nação é celestial. Nossa nação é lá no céu, né? Jerusalém celestial, nós estamos brasileiros, né? Mas nós somos peregrinos nessa terra, né? E nós não podemos agir e andar como o mundo anda. Os passos do mundo não podem ser os nossos passos, só porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, o mundo inteiro, todas as nações fazendo a mesma coisa. Nós, igreja, nós temos um pastor. Nós somos ovelhas. Outros deuses. Coloquei alguns exemplos aqui. Mas tudo aquilo que não é o Senhor, tudo aquilo que não é o nosso pastor, são outros deuses. Porque não tem jeito, nós estamos seguindo. Gente, nós seguimos. Então, cada um possa refletir no seu coração e assim como eu também, né? Vamos refletir, Senhor. Honestamente, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu tenho seguido. A quem eu tenho seguido. Hoje. Não é pensar, estou seguindo Jesus. Não vamos responder direto. Vamos pedir, Senhor, muda meu coração. Me ajuda a acordar, né? Não ficar seguindo coisas que não são o Senhor. Que não é o Senhor. Porque é nossa responsabilidade seguir o nosso pastor, né? Coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar. Trabalho, lazer, entretenimento, instituições, ciência, conhecimento, organizações mundiais e tantas coisas que muitas vezes são aquelas que estão dando a direção para nós. A nossa direção, como ovelhas, não pode vir daquele que não é o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus é o nosso pastor. Né? Quando o Senhor Jesus fala que não é possível servir a dois senhores, eu enxergo também essa figura. Porque, pensa, uma ovelha, ela é uma só. Ela tem 4 patas. Ela só consegue ir numa direção. Ou ela está seguindo o pastor dela, ou ela está seguindo outra pessoa. Ela não consegue seguir ao Senhor e a Mamon. Ela não consegue seguir ao Senhor e qualquer outra coisa. Então, nós estamos dando passos. Estamos dando passos direcionados pelo Senhor Jesus ou outras pessoas, outras coisas, né, estão determinando a direção do nosso caminho, do nosso andar. Então, que possamos levar diante do Senhor. E aqui um lembrete para nós. Em Números 15, 37 a 39, fala assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andam vos prostituindo. Esse texto é o texto que o irmão Aguirre também nos trouxe há algumas semanas, né? Referindo ali às franjas, né? Que teriam sido tocadas pela mulher com fluxo de sangue. Né? Essas franjas que eram na vestimenta ali como um lembrete visual, né? Para que o povo de Deus pudesse se lembrar de tudo aquilo que o Senhor ordenou e andar nesse caminho. A gente viu na vez passada, né, o quanto que essa questão de andar no caminho, né, e andar nos estatutos do Senhor, né, muitas vezes as palavras, né, da lei do Senhor, andar na lei do Senhor, tudo isso se remete à questão de andar no caminho. Né? Isso fica muito claro no Salmo 119 e em outros lugares também, que a gente viu alguns exemplos na vez passada. Então, para que a gente se lembre que nós temos um pastor que nos determina o nosso caminho. Esse caminho é o caminho que devemos andar. E não seguir o nosso coração. Nosso coração é enganoso. Nossos pensamentos, nossos olhos, tudo que a gente falou aqui agora, não são bons pastores. São maus pastores. Né? E isso é
idolatria, prostituição, linguagem de prostituição aqui, muitas vezes, como os irmãos sabem, idolatria. Então, que o Senhor possa tocar o nosso coração, o meu também, para que possamos ver com clareza e possamos voltar do nosso mau caminho e seguir ao nosso pastor. E aqui, uma figura aqui que a irmã Leila me enviou, lembrar que é nossa responsabilidade, é nossa tarefa, seguir o pastor. Que o Senhor possa completar no coração dos irmãos e possa fazer frutificar essa palavra no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.